Delegante transferiu a competência. O delegado recebeu. Se o delegado pratica um ato no exercício dessa competência transferida, é o delegado, quem recebeu a competência e praticou o ato, que se considera tendo praticado o ato. E aí entra um outro aspecto importante. Quem é que responde pelo ato praticado pelo delegado no exercício da competência transferida? Quem responde pelo ato praticado pelo delegado que recebeu a competência no exercício da competência transferida? Só o delegado responde? Só o delegante responde? Ou ambos respondem? A regra é, o delegado, quem recebeu a competência, é quem responde pelo ato praticado no exercício da competência transferida. O delegado responde, porque considera-se que ele praticou o ato, então ele é responsável, mesmo tendo praticado o ato mediante delegação de competência. Mas aí nós temos duas exceções consideradas aí doutrinariamente. A primeira exceção é quando a delegação foi ilegal. Se o ato praticado pelo delegado foi no exercício de uma competência transferida ou delegada ilegalmente, se a delegação foi ilegal, ambos respondem. Tanto o delegante quanto o delegado respondem por essa irregularidade. Já a segunda exceção é a seguinte: se o delegante homologa o ato praticado pelo delegado, se o delegante homologa o ato praticado pelo delegado no exercício da competência transferida, quem responderá por essa competência será tanto o delegante quanto o delegado. Os dois, ambos vão responder se o delegante homologar o ato praticado pelo delegado no exercício da competência transferida. E aqui também vale a pena a gente analisar algumas competências que a lei expressamente proíbe, impede a delegação. São três situações, três competências em que a lei não admite a delegação. A primeira delas, não se admite a delegação da competência para editar ato normativo regulamentar. A competência normativa. Não se pode delegar a uma outra autoridade, subordinada ou não, a competência para editar atos normativos regulamentares, para regulamentar uma lei. Qual é a segunda competência indelegável, que a lei não admite delegação? A competência para apreciar e julgar recursos administrativos. E aqui tem um detalhe importante, uma lógica, uma razão de ser. Qual é a finalidade número 1, a função de um recurso? O recurso serve para quê? Recurso é o meio para se transferir a um órgão ou autoridade hierarquicamente superior a reapreciação de uma questão já decidida por um subordinado. Então a função do recurso é permitir que o superior reveja, rejulgue uma questão já decidida por um subordinado. Se esse superior pudesse delegar a competência para julgar o recurso, o que estaria acontecendo? Ele estaria matando a função do recurso. Porque ele estaria permitindo que a mesma autoridade recorrida decidisse o recurso contra a sua decisão. Aí nem recurso seria um pedido de reconsideração, de fato. Por isso que a competência para julgar o recurso, para apreciar e julgar o recurso, não pode ser delegada, é indelegável. Para que isso não quebre, para que não elimine a função do recurso, que é transferir à autoridade hierarquicamente superior a reapreciação de uma questão. Tudo bem? A terceira competência que não admite delegação, a terceira competência que não admite delegação é a competência para matéria exclusiva. O que é essa competência para matéria exclusiva? É quando a própria lei estabelece que aquela competência não pode ser delegada. Não admite o quê? Delegação. Sempre que a lei ou a Constituição estabelece que uma competência não pode ser objeto de delegação, ali nós estamos tratando de quê? Estamos tratando de uma competência de matéria exclusiva, portanto, indelegável. Agora vale a pena a gente tratar um pouco da avocação. Por quê? Porque nós estamos tratando da fase da instrução, do procedimento, e isso envolve o aspecto da competência da autoridade que vai ser responsável por essa tramitação do processo, e essa competência é irrenunciável como regra, e nós temos também a exceção, a possibilidade de delegação e avocação. O que seria a avocação?
é quando um órgão ou autoridade superior chama para si parte das competências que foram conferidas a um órgão ou autoridade subordinada. Para ser instaurado, o processo pode ser instaurado de ofício ou a requerimento do interessado. Durante a tramitação desse processo, e aí envolvendo principalmente a fase de instrução, a administração pode ter a necessidade de praticar algum ato ou realizar alguma diligência no processo. Quando a administração tem de praticar algum ato no processo e para este ato que a administração deva praticar especificamente não há um prazo estabelecido em lei, utiliza-se o prazo genérico previsto no artigo 24 da 9784/99. Esse prazo do artigo 24 diz: para os atos que a administração deva praticar no processo, genericamente ela tem um prazo de 5 dias, sendo que esse prazo pode ser prorrogado por até o dobro, ou seja, por até mais 10. Bom, um outro prazo importante é todas as vezes que a administração tiver que intimar o interessado para efetivar, para realizar alguma diligência no processo. Nós já vimos que nos termos do artigo 26, parágrafo 2º e do artigo 41 da lei, a administração deverá providenciar a intimação do interessado para tomar alguma providência, realizar alguma diligência no processo, no mínimo 3 dias úteis antes da data da realização dessa diligência, que pode ser um interrogatório, a apresentação de um documento, ou a depoimento de uma testemunha. Então, neste caso, a intimação do interessado para efetivar alguma diligência, o prazo é de, no mínimo, 3 dias úteis antes da data da efetivação da diligência. Um outro prazo importante, ainda dentro do curso do processo, na fase de instrução, antes de encerrar a instrução, é o prazo que o órgão consultivo tem para a elaboração do parecer. Então vejam que já estamos no terceiro prazo. Vimos o prazo de 5 dias relativo à prática de atos pela administração. Quando não houver prazo específico, será de 5 dias, prorrogado por até o dobro, até mais 10. O segundo prazo, prazo para intimação, para tomar conhecimento ou para efetivar alguma diligência, no mínimo 3 dias úteis antes da data da diligência. O terceiro prazo é o prazo que o órgão consultivo tem para emitir parecer, proferir parecer a respeito da questão, quando solicitado e quando for estabelecido em lei. Esse prazo que o órgão consultivo tem para emitir o parecer será de 15 dias. Esse prazo de 15 dias para a elaboração do parecer pode ser prorrogado. E o prazo da prorrogação, a extensão da prorrogação, depende da complexidade da questão que vai ser analisada pelo órgão consultivo. Bom, esses são os prazos, esses 3 prazos são os prazos que ocorrem durante a instrução do processo, ou seja, a partir da instauração até a elaboração do relatório final. Bom, elaborado o relatório final, é o ato que encerra a fase de instrução, abre-se um prazo de 30 dias para a autoridade competente proferir a decisão. Esse prazo de 30 dias para proferir a decisão, que é contado a partir da elaboração do relatório, que é o encerramento da instrução, esse prazo de 30 dias pode ser prorrogado por igual período, ou seja, por mais 30. Lembrando que é um prazo impróprio. Se a administração, caso não cumpra por excesso de trabalho, excesso de procedimentos, isso não vai acarretar a invalidação ou arquivamento do processo. Mas, de regra, o prazo para a decisão de primeira instância, a contar do relatório, da elaboração do relatório final, será de 30 dias, prorrogável por um período de mais 30 dias. Bom, e aí foi proferida a decisão. É quando nós analisamos agora, já conjuntamente, prazos com recurso. Se a decisão for contrária aos interesses do administrado, do interessado no processo, ele ainda pode impugnar essa decisão, antes de se encerrar por completo o processo. Proferida a decisão, da data em que o interessado tomar ciência oficial da decisão, ele pode interpor um recurso administrativo. Esse recurso administrativo ele está previsto no artigo 56 da Lei 9784/99. E o prazo para interposição, lembrem, é de 10 dias contados da ciência definitiva da decisão, ciência oficial da decisão. Bom,
Uma questão muito importante relativa a esse recurso, e aí nós já vimos o prazo que é de 10 dias, é a questão que trata de a quem será dirigido ou endereçado o recurso. Bom, sabemos que o recurso é para impugnar uma decisão de certa autoridade. Vai impugnar como? O recurso vai permitir que uma autoridade hierarquicamente superior reaprecie, rejulgue uma questão já decidida por um subordinado. Então, quem tem a competência para apreciar e julgar o recurso é sempre um órgão ou autoridade hierarquicamente superior. Mas eu pergunto, a quem deverá ser dirigido e endereçado o recurso? A essa autoridade superior competente para julgá-lo ou a mesma autoridade que proferiu a decisão recorrida? O artigo 56, parágrafo 1º da Lei 9784/99, artigo 56, parágrafo 1º, determina que o recurso deve ser dirigido, endereçado à mesma autoridade que proferiu a decisão recorrida. Então, quem vai receber o documento, o requerimento escrito com o recurso, contendo as razões do recurso, é a mesma autoridade que proferiu a decisão recorrida. Assim que ela recebe esse recurso, que deve ser interposto no prazo já visto de 10 dias, essa autoridade que recebeu o recurso, que é a autoridade recorrida, que proferiu a decisão recorrida, essa autoridade terá um prazo de 5 dias para realizar um juízo de reconsideração, de retratação. Então vejam que ao interpor o recurso tem embutido em si, implicitamente, um pedido de reconsideração. Assim que a autoridade que proferiu a decisão recebe o recurso, ela, num prazo de 5 dias, pode analisar as razões desse recurso e fazer um juízo de retratação, de reconsideração. Se ela reconsiderar a decisão que proferiu, o recurso não será analisado e o processo será finalizado, porque terá atendido o interesse do administrado. Agora, caso essa autoridade não reconsidere a sua decisão, caso ela mantenha as decisões ou a decisão pelos motivos e fundamentos apresentados, nessa situação, se ele mantém a decisão, será aberto um prazo para que os demais interessados formulem suas alegações referentes ao recurso. É o que nós poderíamos chamar aí de contra-razões ao recurso. Então, um interessado interpôs o recurso, ele foi dirigido à mesma autoridade que proferiu a decisão recorrida. Se essa autoridade não reconsiderar a decisão, não está obrigada a fazê-lo num prazo de 5 dias, ela deverá abrir um prazo para que os outros interessados nesse processo, inclusive a administração, apresente também suas alegações ou contra-razões ao recurso. Esse prazo para as alegações dos outros interessados, que seriam as contra-razões, esse prazo é de 5 dias úteis. É muito importante por quê? Porque nós temos apenas 2 prazos na Lei 9784/99 em dias úteis. Um primeiro nós já falamos, é aquele prazo para intimação acerca de uma diligência, 3 dias úteis antes. E o segundo é o prazo aberto para